Olá, queridos. Que Deus possa trazer através dessas palavras um entendimento para você. Eu sou o apóstolo Walter, eu trabalho juntamente com o Vitor Hugo Áviles na Aliança Apostólica, Cidadãos do Reino. Eu quero trazer uma palavra para você. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 45 e 46. Mateus 13, 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Preste atenção, meu amado. Aqui a parábola não está dizendo que o que você achou não tenha valor. Preste bem atenção. Jesus está falando aqui de uma pérola mais valiosa. Qual a pérola que você achou? O que é importante, mais importante na sua vida? Foi a sua salvação? Foi a sua cura? As suas riquezas que Deus te abençoou? Seus bens que Deus permitiu que você conseguisse adquirir? Qual é a sua pérola? Qual foi a sua pérola? Durante muitos anos, a minha pérola de maior valor era a salvação. Só que Jesus fala aqui tão claramente, e como eu gostaria que Deus falasse ao teu coração que nem falou ao meu, e continua falando qual é a pérola de maior valor. Ele diz que a pérola de maior valor não é a salvação. Não é a cura, não é a libertação, não é a riquezas, não são bens, mas é o reino de Deus. Queridos, preste bem atenção. Jesus está trazendo aqui uma pérola de maior valor. Ele sabe qual é a pérola que é mais cara. E ele diz que o homem que negocia, aqui na parábola ele diz é um homem que negocia, ou seja, uma pessoa que conhece de pérolas. Então ele começa a procurar pérolas e ele é um negociante. Você sabe que o negociante é safo nas coisas, ele é inteligente, ele é conhecedor, né? Um negociante, ele trabalha muitos anos com aquilo, ele sabe o que é mais valioso, o que não é. Aqui não trata de um leigo, trata de um negociante de boas pérolas. Então ele procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Presta atenção, quem vendeu tudo o que possui é o negociante. O que quer dizer que ele não comprou bobagem, ele não comprou bobeira, ele não comprou qualquer coisa. Como eu sei que a sua salvação não é qualquer coisa, a sua saúde não é qualquer coisa, é coisa de muito valor. Os seus bens que Deus te deu não é pouca coisa, só que Deus nos orienta a entender o que é uma pérola de maior valor. Que venha a ser essa pérola de maior valor? Queridos, a pérola de maior valor é aquela que, se você negociar com alguém, as pessoas trocam qualquer uma pela sua. Interessante que às vezes eu andava nas feiras livres, tinha pessoas que negociavam até passarinho, canarinhos de maior valor, outros passarinhos que cantavam mais do que os outros. Uns tinham, era a mesma coisa, o mesmo passarinho, mas tinha muito maior valor, porque sabia cantar mais, porque tinha algumas qualidades que os outros não tinham. Tinha canarinho tão caro, tinha passarinhos tão caros que eu ficava impressionado como se dava tanto dinheiro por um passarinho. Assim são as pérolas. Jesus nos ensina a procurar boas pérolas. E quando você procurar uma boa pérola, não são umas, porque é uma só a boa pérola, que a gente fica pensando que são muitas. Não, é uma só. Ele diz que o reino de Deus é semelhante a isso. O que vem então, como você pode então entender isso, querido? Como você pode entender que a sua salvação é uma pérola, mas não é de maior valor? Que a sua cura é uma pérola, mas não é de maior valor? Os bens que Deus te deu, te abençoou, é uma pérola, mas não é de maior valor? Como é que você pode entender isso?
eu vou te explicar algo que durante muitos anos eu não sabia. Por isso eu estou gravando este vídeo, para que, quem sabe, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, você possa entender o que está dentro da minha cabeça e do meu coração, o que eu quero passar para você. Durante muitos anos, eu entendia que a salvação era a pérola maior. Só que Jesus não falou isso. Aqui ele diz que o reino de Deus é uma pérola. Então, quando você começar a pregar, fale sobre o reino de Deus. Porque o reino de Deus tem todas essas outras pérolas dentro dela. É como se fosse uma pérola grande, né? E dentro dessa pérola tivesse embutido tudo que você precisa. E muito mais do que isso aí, dessas 4 coisas que eu falei. Então o que vem a ser essa grande pérola? É você começar a pregar e ensinar, não a cura de Jesus, não a salvação de Jesus, não as riquezas que Jesus pode dar, mas que você comece a ensinar que Jesus Cristo é o Rei que chegou a este mundo para tomar posse do reinado dele. E ele veio a este mundo para trazer novamente a autoridade que era nossa no Éden e foi tirada. Então, da mesma sorte que lá no Éden nós perdemos a nossa autoridade, Jesus veio nos restituir essa autoridade e, acima de tudo, o reinado dele, porque lá ele era o Senhor da terra e das nossas vidas. E nós, por pecarmos, saímos da luz. E quando nós saímos da luz, como ele poderia ser um senhor das trevas? Como ele poderia ser um senhor do pecado? Ele não ia reinar sobre o pecado. Pecado não tem convivência com Jesus. Então, quando ele veio aqui na terra, querido, novamente, ele veio restaurar o que havia perdido. O que tinha perdido? Tinha perdido a nossa autoridade e ele tinha perdido sobre nós o reinado dele sobre nós. Porque ele não podia reinar sobre o pecado. E hoje eu te digo uma coisa, ele está reinando novamente. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, o sangue dele nos lavou e ele nos restituiu novamente o domínio, que é o mesmo que governo que nós perdemos no Éden. Ele te restituiu tudo isso. E dentro deste governo, dentro desta autoridade que você agora tem sobre a terra, sobre o mundo espiritual, sobre tudo mais que está nessa terra, com essa autoridade que você tem agora, o que acontece? Hoje, com esta autoridade, você pode, vamos dizer assim, dar ordens no mundo espiritual, como expulsar demônios, expulsar enfermidades e tomar posse cada dia mais das bênçãos desta terra, mas sabendo que você é um rei ou um sacerdote, rei e sacerdote, ou uma rainha e uma sacerdotisa. Por quê? Porque você agora foi devolvido novamente o domínio. Ou seja, como no Éden Adão e Eva tinham domínio sobre a terra, hoje você tem domínio novamente. E aí você passou a ser rei. E novamente você passou a ser sacerdote. Por quê? Sacerdote é aquele que fala direto com Jesus, com o Senhor. E você pode falar com o Senhor. Por isso você é sacerdote também. Então, você pode ser uma sacerdotisa e pode ser um sacerdote. Você pode ser um rei e uma rainha. Porque aí o que acontece? Quando você ora, você fala com Deus. Quando você pega uma petição de alguém e leva a Deus através do sangue de Jesus, você está apto a isso. Então o que acontece? Você é um sacerdote que tanto fala com Deus, como pega as coisas que estão aqui na terra precisando, as pessoas que estão precisando de petições, e leva a Deus também. Então você é um sacerdote. E você é um rei, porque você reina sobre esta terra. Novamente, você domina sobre ela, sobre tudo que só você lê lá em Gênesis, não dá tempo de falar tudo, lê lá em Gênesis que você vai ver tudo quanto você tem direito, tudo aquilo que você perdeu hoje, você novamente tem direito, querido. Este é o reino de Deus que tem que ser pregado, que é muito mais importante. Bom, tem que ser pregado, tem que ser entendido e tem que ser recebido na sua vida. Você aceita que você faz parte deste reino? Do qual Jesus Cristo devolveu para você tudo que você tinha direito? Então esta é a maior pérola, querida. Dentro desta pérola está a salvação, está a cura, libertação, riquezas, honra, longevidade, etc, etc, etc. Amém? Então entenda isso em nome de Jesus. Tá? Se você quiser falar comigo, conhecer mais estudos a respeito disso, eu te envio gratuitamente estudos, que a minha intenção é que você aprenda. É só você mandar um e-mail para mim, apwaltermariano, com W,
apvaltermariano@hotmail.com, né? apvaltermariano@hotmail.com. Eu estou aqui na Aurélio Valporto 352, em Marechal Hermes, Rio de Janeiro. Deus te abençoe, querido, que essas palavras possam começar a te dar um entendimento que a pérola de maior valor ainda está sendo achada por muitos que já seguem a Jesus há tanto tempo como eu. Deus te abençoe em nome de Jesus.